eu esqueço. Começo a conversar com vocês e a conversa rende. Vamos lá, iniciando a nossa gravação dessa nossa aula maravilhosa de sexta-feira. Yasmin já dizendo que sextou, mas calma lá. Sextou só depois, né, de algumas horas. Né? Então, sejam muito bem-vindas. Matheus, Taylor, Yasmin, Jéssica, Paula Rabelo, Ana Luísa e Ana Paula. Tava Paula P, viu? Agora que mudou para Ana Paula o seu nome aí. Então, bem-vindos. Estamos aqui iniciando o debate para sabermos se há dúvidas quanto à análise das nossas decisõezinhas, as duas decisões judiciais, muito importantes, né? Que trazem muita repercussão a nível jurídico no nosso país. A do juiz federal lá em Fortaleza, que decidiu determinar a entrega dos respiradores lá, que a empresa não estava entregando em razão de ofício do Ministério da Saúde, que requisitou esses aparelhos respiradores para que o próprio Ministério da Saúde realizasse a distribuição. Então, no entendimento lá do juiz, entendimento acertadíssimo, para cumprimento do contrato, já que foi uma compra antecipada, uma compra feita, se eu não me engano, em dezembro, cuja entrega só se deu agora por causa da pandemia, né? Foi atrasada. Né? Então, ele respeitou os contratos, né? A necessidade também de organização das próprias secretarias do Estado e do município de realizarem a sua tarefa, né? Que é comprar insumos e atender a demanda da sua rede local, né? E claro que o Ministério da Saúde também tem essa obrigação de suprir, né, em concorrência aos outros órgãos, porque a gente tem uma tríplice responsabilidade na saúde, do mesmo jeito na educação, em que a União, estados e municípios, né, interagem nesse sentido de suprir, né, cada um dentro da sua competência, as necessidades da educação e da saúde. No caso da saúde, né, então fez muito bem lá a decisão do do juiz federal em Fortaleza. Já aquela última decisão do ministro Alexandre, né, do Supremo, em suspender a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal sob o argumento hipotético de que ele, por ser amigo ou próximo ao presidente ou aos filhos do presidente, iria, né, numa prospecção aí de achismo futuro, iria conduzir as ações, as suas funções, né, em detrimento ao interesse público, em detrimento do interesse público. Ora, como nós poderemos tomar decisões em hipóteses futuras? Não, eu acho que você pode, né, ou então tira o acho para ficar mais charmoso e diz, por ser amigo da pessoa, você poderá agir. Ora, ninguém toma decisão judicial baseada em ato hipotético futuro, né, de determinada pessoa. Você toma decisões, precauções, prevenções para eventos cientificamente previstos, né, que demandem ações por parte do governo. Por exemplo, questão da pandemia, né, por possibilidade cientificamente comprovada, né, de que ações ou de que o vírus possa se comportar assim, então há a necessidade de ações preventivas, né? Sobretudo no campo da saúde e no campo sanitário, mas aí é questão de ciência, não é atribuído à pessoa, né? A pessoa tal, né, pode ter um comportamento assim, portanto, é o mesmo argumento usado para pessoas acusadas na esfera criminal. Né? Como é que eu vou dizer que você cometeu um crime violento? Então, você poderá cometer novo crime violento. Então, pela essa hipótese, já bastaria para eu decretar sua prisão preventiva, porque você pode cometer crime de novo. Qualquer ser humano pode cometer crime, né?
Não é porque a pessoa cometeu uma vez que necessariamente ela vai cometer novamente. Então, a pessoa não pode, por ter cometido um crime, já ser punido por um eventual crime futuro. Por nós acharmos que o ser humano é algo determinado, como se fosse uma pedra, né? Não. Ele fez isso, sempre vai fazer isso. É aquele velho ditado popular, né? Uma pessoa trai uma vez, sempre vai trair. Uma pessoa é desse jeito, vai ficar a vida toda desse jeito. A pessoa não muda. Como se o ser humano fosse só um envelope, né? Impossível de mudança. Olha, basta olharmos para nós mesmos, né, e verificarmos como nós éramos há 10 anos. Né? Quem é muito novo, não, eu era adolescente aí, professor, pega leve aí, eu era quase criança. Mas mesmo assim, é uma fase realmente de mudanças muito mais rápidas, né? O ser humano adulto. Aí você depende de laudo psicológico para poder compreender, né? A maturidade comportamental do ser humano, o caráter desenvolvido, enfim, mas isso aí é laudo psicológico, de previsão, né? Não é que seja fundamento para a decisão judicial pautada em algo hipotético futuro. E mais, se o presidente é que é o competente para nomear, né, o seu primeiro, segundo, terceiro escalão, porque ele é o chefe maior, ele pode delegar ao seu chefe imediato que faça as nomeações, né, sob o aval dele. Então ele nomeia o ministro nomeia os adjuntos dele, né, ou seja, os logo imediatos vinculados a ele, ou seja, o chefe da Polícia Rodoviária Federal, o chefe da Polícia Federal, e por aí vai. Né? Ora, se o presidente pode nomear o ministro, né, ele pode nomear por obviedade, né, se ele nomeia o posto maior, se ele tem competência de nomear o posto maior, ele tem competência para nomear o posto menor. E é claro que você vai nomear pessoas próximas a você. Claro que você vai nomear, se não próximas a você, pessoas que passem pelo seu crivo, ou seja, pessoas que mereçam a sua confiança. Ou porque você conhece a pessoa, de alguma forma, ou muito próxima, ou já, né, sabe do trabalho da pessoa, então tem uma certa proximidade, ou porque outra pessoa da sua confiança indica essa pessoa, dizer, oh, não, eu avalizo, né, é um ótimo profissional, seria ótimo se ele ocupasse essa função. E a pessoa, confiando nessa indicação, nomeia. Ora, é claro que normalmente há vínculos profissionais e vínculos de amizade. Né? A gente vai desenvolver a nossa vida profissional baseada em relações, em vínculos. Né? E há vínculos que são muito mais estreitos do que o meramente profissional. E o que é que há de mais você nomear um amigo seu para um cargo? Quer dizer que se o ministro tiver um amigo ministro da Justiça, o ministro da Justiça só vai trabalhar em benefício particular do presidente? Claro que não. Né? Ou, claro que você não pode pressupor a má conduta funcional do agente, né, antes dele praticar a má conduta. Pode mudar, querida. Eu falei que a iluminação sua aí é deixar você no escuro. Então, gente, a competência, né, óbvia do presidente em nomear o diretor-geral da Polícia Federal, ele não passa por um crivo de permissão do judiciário. Tá? E o judiciário não pode, na sua decisão, basear essa decisão em ato hipotético futuro. Ou seja, a pessoa, por ser amiga do presidente, vai agir contra a moralidade pública ou contra o interesse público, enfim, contra os princípios, né, de impessoalidade e moralidade da Constituição. Claro que você não pode basear uma decisão pautada em evento hipotético futuro. Você só pauta a sua decisão em algo concreto. Ou seja, ele praticou um ato, né, contra a impessoalidade ou contra a moralidade. Então ele vai responder por esse ato. E pode até ser afastado do cargo em razão disso. Mas você não pode
imaginar que ele realmente vai fazer algo assim e, de forma preventiva, impedir a pessoa de assumir o cargo. Deu para compreender essa parte? Hein? Respostas de vocês? Hello? Estão me ouvindo? Sim, Roberto. Então, né? Então, não tem dúvida sobre essa questão da nomeação lá do diretor-geral da PF? Hein? Alguma dúvida? Tem que ouvir, ó. Respondam, gente. Eu tenho que ter interação. Ora, é claro que você vai ter pessoas concordando com a decisão do Supremo porque você não gosta do presidente. Ou você desaprova o presidente. Ora, mas isso não pode ser fundamento de decisão judicial. Né? Essa decisão foi boa, porque diminuiu ou, de alguma forma, fragilizou o presidente. Porque eu não gosto do presidente. Porque eu não concordo com o governo do presidente. Isso é outra coisa. Tá? Isso é escolha política. Você não pode deixar que isso interfira em uma decisão judicial. Sobretudo uma decisão judicial que vai ter tanto holofote. Né? Tantos vão analisar a decisão. Então, uma diminuição mesmo da importância das decisões judiciais, porque elas se tornam centro de ataque. Né? Não, isso é um absurdo. Como é que o Supremo tem uma decisão dessa? Só que para que as coisas não fiquem piores ainda, né, as pessoas relevam isso, até o presidente mudou, nomeou outra pessoa, para que o confronto, né, não desgastasse a relação entre os poderes. Mas a nossa função é analisar, né, a forma com que o ministro interpretou para fundamentar a decisão dele. Certinho? Então, passada essa parte aí da análise, tá? A gente vai passar aqui para o nosso material. Deixa eu ver aqui direitinho. Cadê nós? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. O computador está trabalhando em excesso. Tá aqui. Vamos aqui. Todos acompanhando a tela? Sim. Beleza. Sim. Hoje a gente vai para a formação da lei, tá? Essa é a etapa fundamental, né? Para que a gente volte a sedimentar, a fixar esse passo a passo, tá? Da construção de uma lei, né? Que necessariamente passa pelo parlamento, porque lá é a casa, né? Do nascimento do direito, do nascimento da lei. Então, lembra que todo ataque ao Congresso é ataque ao nosso ordenamento jurídico. Por quê? Porque o Congresso é que produz o nosso ordenamento jurídico. Se você diz que o nosso Congresso é desqualificado, você está dizendo que as leis que ele produz são desqualificadas. Né? Se você diz que as coisas ali só andam na base do interesse, então as leis que eles produzem, né, estão viciadas com essa impessoalidade, né, com esse vício de nascimento, porque ela só assim foi criada para atender o interesse pessoal particular. Tá? A nossa função é se afastar um pouco dessas paixões políticas, né? Não que isso esteja errado, mas esse não é o ambiente para a discussão desse tipo de paixão política. A paixão política nasce na escolha do seu representante. Tá? Depois dessa escolha feita, né, o representante é blindado, não isento de malfeitos, lógico. Se ele pratica algo, ele vai responder por isso.
mas ele tem que ser blindado, porque a partir do momento que ele é escolhido, ele passa a ser um representante do povo. E enquanto isso, ele tem que ser muito respeitado, tá? Não pelas ações concretas dele, porque se ele age de forma contra a lei, que viola a lei, ele vai responder por isso judicialmente, né? Mas enquanto parlamentar, ele tem ou ele carrega um poder de representação popular. Então esse poder deve ser muito respeitado. Porque se você desrespeita a representação popular, você respeita toda a cadeia em sequência, ou seja, você desrespeita a produção da lei e você desrespeita os poderes que os entes ou que as instituições têm. Tá? A gente vive no Brasil uma época de supervaloração do cargo público, do cargo com investimento através de concurso. Tá? Então, a gente tende hoje a valorizar muito mais os cargos concursados do que os cargos de investidura de livre nomeação, porque quem está nomeando aquela pessoa é um político. E como a gente está numa época em que o político, ou seja, o parlamentar, ou melhor dizendo, o escolhido pelo povo, está sendo muito atacado, a gente pode perceber o seguinte, olha, ele não está sendo atacado à toa. Tá? Quando um político é atacado, isso faz parte de uma engenharia maior de fragilizar a democracia popular ou de fragilizar a escolha popular, o mandato popular. Você tanto fragiliza o executivo, no caso o presidente, o governador e o prefeito, como você também fragiliza os parlamentares, né? Vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Claro, né? Aquele que comete conduta criminosa ou conduta contra o crime, conduta contra a lei, ele vai responder judicialmente. Só que uma pessoa que comete um crime, né, ele não pode espalhar o seu ato criminoso para os demais que estão à sua volta. Ou seja, um integrante da família, de uma família, que comete um crime, não quer dizer que a família seja criminosa. Né? Da mesma forma, se um parlamentar comete um crime, não quer dizer que todo o parlamento também comete crime. Então, a única forma de dar valor, né, ao ordenamento jurídico e propriamente aos poderes do Estado que nos representa, né, e que trabalha a nosso favor. Não, professor, não está trabalhando a nosso favor. Bem, então, é melhor nos debruçarmos para uma escolha melhor. De qualquer forma, fomos nós que escolhemos. Né? Claro, pessoal, eu votei num candidato e ele não ganhou. Bem, mas você votou. Né? Então, você participou da construção do parlamento. Tá? Agora, de uma forma mais ativa ou menos ativa, né? Aí a gente pode até conversar. Mas o que importa é, sendo eleito, ele é o responsável pelo cargo, confiado pelo povo. Então merece respeito em razão disso. Né? Agora, se ele faz atos, a gente sempre tem que diferenciar isso. Os atos concretos do parlamentar ou do governante, que podem ser criticados, tá? E caso sejam contrários à lei, podem ser responsabilizados por isso, tá? E devem ser responsabilizados por isso. E a outra coisa é o cargo que ele ocupa. Então, a presidência da República deve ser respeitabilíssima. Né? O cargo de parlamentar também deve receber de nós total respeito. Agora, um parlamentar tal cometeu algo, aí é diferente. Ok? Então, isso é para que a gente possa iniciar a necessidade de análise do trabalho que o parlamentar tem, que todo parlamentar praticamente tem. Né? Você vai mudar de país a país alguma regra do processo legislativo, mas normalmente isso se repete em outros países, né, da democracia liberal no Ocidente, porque isso é de uma cultura comum. Tá? Mas como é que a gente dá início à análise da criação da lei? Lembra que é o parlamento que vai
se debruçar sobre o que está acontecendo, sobre os problemas que nos assolam, para discutir esse problema e apresentar solução, né? A apresentação dessa solução é que é a lei, certo? Temos a pandemia agora como principal problema, os deputados, né? O Congresso, o Parlamento, os parlamentos, né? A nível nacional, federal, estadual e municipal, estão se debruçando para discutirem o problema, né? Os integrantes discutirem o problema e encontrarem solução, certo? Lembra, eles é quem decide o que é justo, certo? Eles é que vão definir a prioridade. Eles, portanto, é que vão nos oferecer a melhor solução. Nós concordando com ela ou não, tá? Porque alguns outros deputados não concordaram com a solução, né? Mas a regra do jogo é a maioria que concordar com uma solução e votar por essa solução ganha, e é essa solução que vai ser aplicada, certo? Aplicada pelo Executivo e pelo Judiciário, né? Então, formação da lei, o processo legislativo. O processo legislativo é estabelecido pela Constituição Federal e se desdobra nas seguintes etapas, né? Apresentação de projeto, exame das comissões, discussão e aprovação, revisão, sanção, promulgação e publicação, tá? Nas casas em que a gente, por exemplo, a Assembleia é unicameral, né? Só tem uma casa. Câmara dos Vereadores, unicameral, só tem uma casa. O Congresso é bicameral, ou seja, ele tem duas casas. Quais casas são essas? A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, certo? Se vocês forem visualizar, deixa eu abrir aqui. Se vocês forem visualizar a estrutura física do Congresso, né? Vou pegar aqui a imagem bonitinha. Vocês vão ter essa imagem aqui, né? De uma concha para baixo e uma concha para cima. Deixa eu abrir aqui o site. Estão vendo aí, né? Estão vendo direitinho? Alô, gente? Estão me acompanhando aí? Sim. Então, Tranquilo. uma concha para baixo e uma concha para cima. Isso é detalhe do arquiteto, do construtor? Não. Isso é simbólico, tá? A concha para cima, gente, é a Câmara dos Deputados, certo? Para simbolizar que ela envia, né, o projeto de lei para outra casa que está com a concha para baixo, que é o Senado, certo? Beleza? Para que isso? Para simbolizar que normalmente os projetos de lei começam na Câmara dos Deputados e passa para o Senado como casa revisora. Ou seja, se eu aprovei esse projeto, né, eu envio para o Senado Federal para que o Senado Federal faça a reanálise desse projeto, portanto, uma análise revisora. Ok? Então, eu tenho essa necessidade de construção de uma reanálise quando a casa é dupla, né? Bicameral, né? Formada por duas casas. Isso não é só no Brasil, tá? Isso é lá na Inglaterra, é lá nos Estados Unidos. Né? É uma construção mais, vamos dizer assim, na Inglaterra por causa da monarquia, porque a gente ainda tem, acreditem, né, privilégios nobiliárquicos assim, da aristocracia inglesa. Ou seja, deixa eu mostrar para vocês que fica muito mais prático. Aqui eu tenho a Câmara dos Comuns na Inglaterra, ou seja, são os deputados. Tá? Por que é o nome comum? Porque é o comum do povo. Certo? Você pode até se assustar. Gente, que é isso, pessoal? Logo na Inglaterra? Exatamente. Né? A gente tem várias fotos na internet aí para poder
acompanhar esse detalhe. Então, percebe que eles estão um de frente para o outro, né? Que um é a oposição, né, por óbvio, e o outro é o governo. A parte do governo é que dá sustentação ao primeiro-ministro, certo? Então, ele tem a maioria. Se ele tem a maioria, né, ele governa. Se ele perde a maioria, o primeiro-ministro muda. O primeiro-ministro, nesse caso, é o chefe de governo. Tá? E o chefe de Estado, no caso, é a rainha. Hoje, a mulher, né? Hoje, rainha. Então, é ela que representa o Reino Unido perante as nações em relação, né, às atividades ou vínculos internacionais. E ela aprova, né, a escolha do primeiro-ministro. Ela tende a não interferir nas escolhas de governo, tá? Enquanto o parlamento, sobretudo a Casa dos Comuns, é que escolhe o primeiro-ministro e quem governa de fato, né, a Inglaterra. Ok? Só que você tem os lords. Parece caricatura, né? Gente, parece povo religioso, né? Com as capas, com os paramentos, né? Aí você pergunta, poxa, mas como é que a Inglaterra, tão moderna, liberal, ainda tem pessoas que são chamadas lords, né? Tanto homem como mulher, por ostentar uma qualidade de berço, ou uma qualidade, vamos dizer assim, aristocrata. Como é que você tem uma aristocracia dentro de um governo liberal? Dentro de um país liberal? O que é um país liberal? Ora, um país liberal é que as pessoas são iguais perante a lei. Né? E é claro que o Lorde não é igual. Ele tem privilégios. Ele tem benefícios. Tá? Aristocratas, porque benefícios de herança de nascença. A minha família, né, tem 500 anos, 300 anos, né, que é nobre, então eu sou nobre. E eu tenho algumas vantagens em razão disso. Tá? Isso vem mudando, lógico, a partir dos anos, mas ainda há essa estrutura. E eles é que compõem a Câmara dos Lordes. Tá? É como se fosse o Senado daqui. Olha como é bonitinho a galera se reunindo. O pessoal que é do conselho diretor, aqui em solenidade, né, lógico, todo mundo com a capa. O pessoal lá na frente, se você reparar, usa até peruca, tá? Que é tradicional, esse pessoal de preto aqui, ó. E aqui está a rainha, tá vendo? A rainha junto com o seu corpo de conselheiros, os seus lords. Tá? Aí, não, mas isso é tradição. Olha, a tradição aqui no Brasil é que tinha escravidão, né? Não é porque a gente tinha uma tradição escravocrata é que a escravidão vai continuar. Mas, enfim, isso aí é questão e decisão dos ingleses para que eles decidam, né? O que a gente vai analisar é que há essas estruturas pelo mundo afora, no parlamento, nos parlamentos pelo mundo afora, tá? Aqui agora eles, né, sem uma solenidade, a rainha não está presente, então eles ficam normalzinho, né? Roupa e paletó, mas o banco é vermelho, com uma cor mais da realeza, né? Por isso que o cardeal veste vermelho, né? Que é um príncipe, né? Então é da realeza. Mas sigamos, isso é só curiosidade, tá? Aí a gente tem o Senado nos Estados Unidos, tá? Só para você ter uma análise de como é que isso é no mundo, tá? Você tem um parlamento alemão, a águia aqui alemã, um parlamento diferente da nossa estrutura, né? Aqui a parte superior, a parte inferior lá embaixinho, né? Onde os parlamentares ficam, certo? Deixa eu pegar mais coisa para vocês aqui. Congresso Nacional a gente já viu, né? Aqui o parlamento francês, não sei se dá para ver direitinho, mas eu amplio aqui. Tá? Ou seja, todos construídos praticamente em um semicírculo,
como era o teatro inglês. Aliás, o teatro grego. Se a gente olhar o teatro grego, olha a construção dele. Aqui são as relíquias, né? Vamos colocar isso aqui que parece muito. Ó, mas praticamente Daqui não dá para ver aqui a imagem, não? Aqui. Praticamente é o mesmo formato, professor, dos nossos congressos. É, claro. Porque a acústica, ou pelo menos a posição de visualização, colocam quem está no corpo, né, de frente e com um campo de visão favorável com a mesa que está dirigindo os trabalhos, né? Então, o grande símbolo da democracia, né, é a democracia grega. É lá que surge a concepção do direito de todos falarem, porque todos têm direito, todos os cidadãos, né, têm direito para falar na Assembleia Grega. E isso vem a ressurgir na Idade Moderna, depois da Idade Média, né, ou seja, 1800 anos depois, a democracia ressurge e os parâmetros gregos são adotados, né? Então você tem a corte francesa, né? Aqui o Congresso chinês. Cadê aqui? Percebe que lá atrás, né? Assim, o secretariado do Congresso é gente que não acaba mais, até porque a China é gigantesca, né? E você tem aqui, né, também um grande número de representantes do povo chinês reunidos em congresso, tá? E aí você tem outros exemplos, né? Já vimos da Alemanha, já vimos da Inglaterra, já vimos dos Estados Unidos, já vimos da China. Isso é só para critério de exemplo nosso e a curiosidade do parlamento inglês. Curiosidade que eu digo em razão da manutenção dessa diferença quanto à manutenção dos lords, né? Mas é o parlamento inglês, gente, o primeiro a se formar, né, no mundo moderno, com a imposição ao rei de limites esses baseados na lei, né? Daí você tem a criação da Magna Carta em 1200, né? Século XIII, tá? Então, desde o século XIII, os ingleses impõem, através de leis, no caso, Carta Magna, né? Um esboço de uma Constituição, leis, direitos, né? Propriamente direitos, que impedem o arbítrio do Estado, né? Que vão, posteriormente, né, a serem amadurecidos e vão recair hoje como exemplo, né? Como desdobramento dos nossos direitos fundamentais. Sobretudo os direitos individuais, o direito do indivíduo de não ser preso, né? Que não seja pela autoridade competente, em razão de uma acusação conhecida e válida, tá? Da pessoa ter o direito de recorrer dessa prisão. Isso tudo surge nessa época, né, de revolução inicial, né? Liberal. Por que liberal? Né? Porque coloca o direito de um indivíduo, né, em plano máximo. As revoluções liberais são aquelas que lutam por direitos dos indivíduos, da pessoa, né? Propriedade, liberdade. Tá? Então, a luta por esses direitos são realizadas pelas chamadas revoluções liberais. Tá? A liberdade do indivíduo, né? Não é da coletividade, da sociedade, mas é do indivíduo. E isso é muito forte na Inglaterra. Então, a supremacia do parlamento, por que o parlamento manda, por que o parlamento é que forma lei, que cria lei e que impõe impostos, né? Que determina como o dinheiro vai ser gasto, essa supremacia do parlamento é construída na Inglaterra. Tá? E depois, né, reafirmada nas revoluções na Inglaterra e nos outros países da Europa. Tanto é que é inimaginável qualquer autoridade nesses países atacarem o parlamento. Tá? Se o presidente, quem quer que seja, ataca o parlamento, há uma ebulição social, porque o parlamento é a casa do povo.
Então, se você ataca o parlamento, você ataca o povo. Tá? Então, isso neles é muito claro, tá? É muito precioso. Tanto é porque eles lutaram por isso, né? Tiveram muitas guerras civis, muitas revoluções, e faz com que lá a supremacia do parlamento seja muito forte, tá? Diferente daqui, que a gente tem de forma constante o nosso parlamento sendo atacado. Mas sigamos na análise do nosso processo legislativo. Fiz só essa introdução para que a gente perceba o valor, né, desses procedimentos adotados no parlamento. A gente viu lá a decisão judicial, não viu? Então a gente vai fazer uma analogia, um paralelo dos procedimentos do processo judicial com os procedimentos com o processo legislativo, certo? Então a gente tem a apresentação de projeto, é a apresentação de uma pretensão, né? Que no caso, processo legislativo, a legislação é a criação da lei, né? Processo legislativo, a apresentação de um projeto, então é a pretensão de formação de uma lei. E no processo judicial, a petição inicial, ou seja, o pedido por direito, é uma pretensão de reafirmação de um direito. Lá, de criação ou de afirmação de uma lei, e no judicial, na criação ou no reconhecimento ou na afirmação de um direito. Certo? Então, fazendo essa analogia, nós temos essas etapas, né? Esses procedimentos, né, que juntos, né, formam um processo que podem ser muito bem analisados em paralelo, tá? Cada um com sua particularidade, tá? Mas quando vocês forem ver isso mais detalhado, vocês vão perceber que há uma proximidade. Claro, a gente não inventa a roda, né, todo o tempo. A gente tem a peculiaridade de procedimento administrativo, procedimento legislativo e procedimento judicial, né? Porque a gente tem processos em cada esfera que seguem a mesma lógica, né? Eu apresento algo, tem que receber um protocolo. Ele recebe um número, né? Ele vai ser destinado ao local para análise, ou local devido, competente para análise daquele pedido, né? A apresentação de um projeto, a apresentação de um pedido para que aquela ideia seja convertida em lei. Petição inicial é a apresentação de um pedido judicial para que aquela pretensão de direito seja reconhecida e afirmada. Ou seja, eu alego que tenho direito e peço que o judiciário confirme esse meu direito. Aqui o parlamentar, ele aponta que essa é a melhor ideia para a formação de uma lei, e ele pretende e apresenta, pretendendo que os demais, o Congresso, reafirme essa pretensão dele, né? Então vamos lá. A iniciativa da lei, né? Conforme dispõe, deixa eu aproximar aqui. Esse bichinho aqui fica todo tempo me perturbando. Peraí. Deixa eu tirar ele aqui. Vamos voltar novamente para a gente acompanhar sem aquele amarelão. Tá. Iniciativa da lei. Conforme dispõe o artigo 61 da Constituição Federal de 88, a iniciativa das leis complementares e ordinárias, né? Complementares porque há algumas leis que a própria Constituição diz que tem que ter um procedimento diferente, são chamadas complementares, né? E as chamadas leis ordinárias. Por que é ordinária? Porque é lei comum, né? A lei diferenciada é a lei complementar. As demais são leis comuns, portanto, chamada ordinária, né? Compete. Então, percebe, ó, a iniciativa dessa lei, né, compete a membro, ou seja, a um deputado ou a um senador, ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso. Né? A gente sabe que tem duas câmaras, cada câmara, né, tem a sua mesa diretora, ou seja, tem seu grupo de integrantes que dirigem, o presidente, né, o vice, os secretários, ou seja, uma mesa chamada mesa, né, os integrantes que dirigem, que chefiam aquela casa, tanto na Câmara como no Senado. Tá? E há o Congresso. Tá? O Congresso é a união, a junção dessas casas. Né? O presidente do Senado é o presidente do Congresso. Só que eu tenho duas mesas diferentes. Né? A mesa do Congresso, aliás, a mesa dos deputados, a mesa do Senado e a mesa do Congresso. Tá?
Então, eu tenho comissões também, né, separadas e unificadas, né? Separadas, ou seja, comissão na Câmara, comissão no Senado e comissão mista, no caso, a comissão, né, que junta deputados e senadores. Mas eu tenho a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional. Tá? Então é por isso que eu disse assim, ó, lembra naquela concha, a Câmara dos Deputados normalmente, tá, inicia o trâmite do projeto de lei, conclui esse trâmite e, se for aprovado, ele encaminha para o Senado reanalisar. Como a gente está vendo aqui, tanto o membro da Câmara, ou seja, tanto o deputado federal, como o senador, o membro do Senado, podem, né, apresentar o projeto de lei. Eles têm, né, a competência para iniciar o processo legislativo, a iniciativa da lei. Então, se o senador apresentar um projeto de lei, o projeto de lei vai tramitar primeiramente no Senado. Tá? Aí, só nessa hipótese, né, a Câmara serve como revisora. Tá? Começou no Senado, vai para a Câmara. Todos os outros casos, né, as outras hipóteses, começam na Câmara, né, que conclui o seu processo legislativo, e, se for aprovado o projeto, ele vai para o Senado. Porque, se for aprovado, olha, se for rejeitado, ele vai ser arquivado. Tá? Aquele projeto. Se for rejeitado, se não tiver a maioria dos votos, ele vai ser rejeitado, portanto arquivado, né? Sai do circuito. Por que foi rejeitado? Porque foi desaprovado. Se ele é aprovado, passa para a fase seguinte é o Senado. Só quando o senador começa com a iniciativa de lei, é que começa no Senado, terminou no Senado, vai para a Câmara. Agora, o presidente da República, né, todas as leis de iniciativa, né, da competência do presidente da República começam na Câmara. Tá? As iniciativas das leis, né, que falam sobre a organização judiciária, organização do Supremo, organização de cada Tribunal Superior, né, começa também na Câmara, mas é o próprio tribunal, o presidente do tribunal, que apresenta o projeto de lei. Se for um projeto de lei mudando alguma coisa no Supremo, é o presidente do Supremo que apresenta para a Câmara analisar esse projeto de lei para virar lei. Tá? Mesma coisa nos tribunais superiores. Isso a nível, tá, de União. Tá? Você tem a mesma coisa a nível estadual. Tá? Qualquer deputado inicia, é uma Câmara só, então não tem essa de Câmara revisora. Só vai ter uma comissão que vai revisar o texto, tá, daquele projeto para sair um português perfeito, não ter falha, e a estrutura do formato da lei também ser dentro da estrutura técnica, né, adequada. Mas o governador entra com um projeto de lei, né, da competência dele, que são dos interesses da estrutura do Executivo. Tá? O presidente do Tribunal de Minas também encaminha projeto de lei para fazer a organização judiciária de Minas Gerais. Né? O chefe do Ministério Público, né? Então, eles, como chefe das instituições ou chefe de poder, encaminham um projeto de lei, podem encaminhar um projeto de lei dentro da sua competência para apreciação do parlamento. Tá? E se eles têm a iniciativa de lei, o parlamento não pode substituir o presidente e apresentar uma iniciativa de lei dentro daquela esfera de competência do presidente. Tá? Então, se cabe ao presidente, apenas o presidente pode apresentar um projeto de lei. Tá? O deputado ou o senador, o presidente está demorando demais, eu vou apresentar esse projeto de lei. Não pode. Tá? Só o presidente, é porque só ele detém essa competência. Certo? Então, a gente já sabe que há na Constituição a competência para cada um. Aí vocês vão analisar bem Constitucional 2, quando vocês vão ver a estrutura do Estado, sobretudo o processo legislativo, quando você vai saber e estudar na Constituição essas competências. Tá? Aqui é só para que você tenha noção. Tá? Então, o chefe do Executivo pode encaminhar projeto em regime normal. Claro, ele é o governante. Se acontece alguma coisa excepcional que requeira urgência, ele vai pedir urgência. Né? Caso em que o andamento será comum aos apresentados por outras fontes. Ou seja, é um projeto de lei,
vai tramitar com a mesma celeridade dos outros projetos, certo? Mas ele, como a gente já disse, né, poderá solicitar urgência na apreciação de projetos de sua iniciativa. Claro, ele não vai dizer que o projeto do presidente do tribunal é urgente. Não, quem diz que é urgente é quem tem a competência para isso. Tá? Hipótese que a matéria deverá ser examinada pela Câmara dos Deputados em 45 dias. Por que a gente coloca a Câmara dos Deputados primeiro? É porque se o presidente apresenta projeto de lei, ele apresenta na Câmara, porque é a Câmara que inicia o processo legislativo, normalmente. A exceção é quando o Senado começa. Tá? E o Senado, nessa sequência, tem que também apreciar em 45 dias, que é o tempo necessário, exigido, para a apreciação do projeto do presidente que receba a qualidade de urgente. Tá? Então, Câmara é quem recebe, né, o projeto do presidente. Se for urgente, então ele vai dar prioridade aos demais projetos. Então, tem que ser apreciado nesse prazo. Tá? Finalizou dentro do prazo, direitinho, passa para o Senado, que também tem a mesma obrigação. Tá? Se eles não atenderem esse prazo, né, entra em fase um procedimento que barra a análise dos outros projetos para forçar a Câmara e forçar o Senado a examinarem aquele projeto que tem urgência. Tá? É assim, olha, meu amigo, dê prioridade a isso. Se você não conseguir dar prioridade dentro desse prazo, vai parar tudo para que você consiga, né, para que você consiga examinar esse projeto com a urgência que ele recebeu. Tá? Onde é que está isso? Lá na nossa Constituição. Ok? Vamos lá. Entendeu aí a questão da iniciativa? Dessa diferença do início da Câmara e início do Senado? A gente embanando um pouco, mas a gente vai estudar mais isso ao longo do dia. Não, mas espera aí. É porque é muita informação, Roberto. Aí, tipo assim, pelo menos pra mim, eu vou montar um mapa mental explicando cada partezinha, entendeu? Tá, mas vê a minha prevenção, tá? Uhum. O nosso objetivo aqui é fazer com que você compreenda o processo. O nosso objetivo aqui não é que você saiba a competência de cada um, não. Tá? É esse detalhe das competências, o que cabe ao presidente, o que cabe aos presidentes dos tribunais, enfim. Isso é assunto para você estudar em Condicional 2. Tá? Ou seja, você sabe o geral, aí no Condicional 2 você vai fazer a análise particular, ou seja, examinar na Constituição qual é a competência de cada um. Tá? O que é que eu quero que vocês percebam? Nós temos duas casas, Câmara e Senado. Isso se dá o nome de bicameral. Tá? E eles é que são os responsáveis pela criação do direito. E a criação do direito inicia com o chamado projeto de lei, porque ainda não é lei, é um projeto. Tá? Quando for aprovado, é que sai o nome projeto de lei e vira lei. Tá? E tudo que é apresentado, da mesma forma do processo, recebe um nome. Protocolado. O presidente, por exemplo, vai apresentar seu projeto de lei, ele leva lá seu pacote, com as folhas lá do seu projeto de lei, com a sua justificativa, dizendo por que essa lei é boa, por que ela deve ser aprovada, e entrega na Câmara. Por que ele tem que integrar na Câmara? Porque o processo legislativo tem que começar na Câmara. Tá? A exceção é quando o membro do Senado, ou seja, o senador, também apresenta um projeto. Aí começa a tramitar lá. Mas, normalmente, começa na Câmara, a apresentação, o início do trâmite desse processo legislativo, desse projeto de lei. Então, começa na Câmara, tá? Para, depois de todos os procedimentos que a gente vai ver um por um aqui, finalizado o procedimento, encaminha para o Senado para começar tudo de novo. Tudo de novo o quê, professor? Todas essas sequências de análise. Porque se o Senado faz, aliás, se a Câmara faz, o Senado vai fazer também. Tá? Beleza?
Qual foi a confusão que você percebeu aí? Ou a dificuldade? Porque aí a gente calibra a explicação para poder tornar mais compreensível. Além da Yasmin, alguém mais precisa de Agora eu tô tranquila já. Beleza? Roberto, Oi, se eu tô certa. O que é de pra cá é a câmera. O que fica para cima é só pensar assim, a que fica para cima é a que vai mandar o projeto. E a que fica para baixo é a que vai receber. Então, como sempre começa na câmara, então aquela que tem a boca para cima é a Câmara. E aquela que tem a boca para baixo é o Senado. Em uma simbologia para dizer que o processo começa na Câmara e ela termina no Senado, tá? Isso é o procedimento normal. A exceção é se o senador apresentar um projeto de lei. Aí vai começar no Senado, depois passa para a Câmara, tá? Mas todos os outros começam na Câmara e depois vai para o Senado. Ok? Entendi, obrigada. Certinho? E aí, chegou o projeto de lei, tá? A gente, como já viu no processo, tudo que é apresentado em algum setor precisa de um registro, não é? A carta nos correios, o processo judicial lá no fórum, o projeto de lei, enfim, o livro que entra na biblioteca, eles são registrados e recebem um número, tá? Isso é chamado de protocolo, né? Você recebe o projeto de lei, né? Protocola lá, dá um número, dá um registro para ele. Pode ser hoje, né? A tecnologia avança, pode ser um QR Code, né? QR Code tal. Só que o QR Code é muito bom para identificação digital. Só que ele é muito ruim para identificação visual, tá? Se eu chegasse na Câmara, olha, eu quero saber do projeto QR Code. Aí lascou. Qual? Ah, eu não sei. Com o número fica mais fácil, porque eu vou dizer, eu quero saber do projeto número tal, número 200. De que ano? 2011. Aí eu tá lá registrado, arquivado, eu vou saber identificar rapidão, tá? Então ele recebe um número. Para que eu, quando for pesquisar ou encontrar, né, eu saber encontrar de forma rápida. Gente, uma dúvida. Quando a gente faz a ação, quando nós somos advogados, a gente vai no fórum para registrar o processo, arquivar ele? Antigamente tinha um setorzão chamado setor de protocolo, né, que a gente apresentava fisicamente o processo, a petição, né? Aí carimbava, recebia lá um número com código de barra. Antigamente era só um número, depois veio o número com código de barra para poder dar celeridade. E hoje com o PJE, com o processo eletrônico, né? As petições são encaminhadas via eletrônica. E eletronicamente recebem um número. Tá? Hoje não é tudo digital, né? Lembra que a gente viu a decisão do ministro Alexandre de Moraes e daquele juiz lá no Ceará, né? As decisões não eram em PDF? Lembra? A gente parou aqui em exame das comissões. Só para melhorar aqui o entendimento, eu acho isso uma pergunta muito boa, tá? Porque isso é a realidade, ó. Aqui no final do processo, tá? Você vai ver o processo número tal, assinado eletronicamente por Luiz Prachedes Vieira da Silva, magistrado, data e hora da assinatura. Você sabe exatamente a hora que ele assinou e você tem um identificador para conferir a autenticidade do documento. Então, tudo isso é criado agora dentro do processo eletrônico, processo digital, tá? Eu abro o arquivo aqui do processo, aí eu tenho todas as peças do processo, né? Tudo digital, em PDF, e vou analisando.
Aí eu tenho no programa, no aplicativo, no programa, um espaçozinho para criar uma decisão. Criar uma liminar, criar uma sentença. Aí eu vou lá, digito, tá, a minha sentença e lanço em PDF para o programa, né, como ele fez aqui, certo? Quando ele lança, ele precisa digitar a senha dele, né, junto com um cartãozinho de identificação, tá, para reforçar o controle, tá? E ele, ao realizar inserir o cartãozinho dele de identificação e colocar a sua senha, ele é assinado eletronicamente, certo? Então, né, antigamente tudo era à mão, tá? Depois passou a ser máquina de escrever, né? Depois passou a ser computador impresso e agora tudo digital, tá? Os processos antigos eram até costurados, tá? Com linha e agulha, para poder ser amarrados, tá? Depois a galera colocou uns botõezinhos, umas pinças, e agora não precisa mais de nada disso, nem de folha, porque tudo é digital, certo? Entendido aí? Entendi. Ou seja, a galera hoje decide de qualquer lugar. Basta ter um computador com acesso, né? Ter a identificação, cartão, com chip, né? Com esse nível de segurança, com a senha, e aí você vai fazendo as decisões e digitando, lança no programa de qualquer canto, tá? Por exemplo, nessa pandemia, os assessores e os juízes, né, estão fazendo de casa, tá, as decisões. E os advogados também podem encaminhar as petições de casa, como na verdade fazem, né? Não de casa porque fica um pouco mais difícil, mas do seu escritório. Ou aqui, né, se tiver o programa instalado, do computador da faculdade, ou do seu notebook, tá? Então isso evoluiu muito em praticidade, porque permite que a pessoa não esteja no local físico ou não se desloque, não perca tempo, tá? Antes não, você tinha que ir até o fórum, pedir o processo, pegar o calhamaço e ver, passando página por página, né? Hoje ainda tem, né, os resquícios ainda de processos mais antigos que são físicos, tá? Mas a totalidade ou a maioria dos processos que iniciam, já iniciam na forma eletrônica. Beleza? E a tendência agora também, né, é que o processo legislativo também inicia assim. Certo? Ou seja, se o processo judicial já é desse jeito, o processo legislativo também, né, vai ser eletrônico. Aí você tem uma série de facilidades, né? Você analisa isso de qualquer canto. Você não precisa estar com aquele volume na mão, você não precisa imprimir. Aí tem a questão ecológica também da impressão de papel, tá? Então isso facilitou muita coisa. E às vezes, por outro lado, também dificulta, porque você, advogado, vai na vara querer falar com o juiz e o juiz não está. Está decidindo de casa, né? Uma coisa é você ter a facilidade de decidir de casa, outra coisa é você não dar expediente. Você tem que estar lá para atender as pessoas, né? Beleza? A forma digital, ela vem para facilitar, tá? Ela não vem para substituir a pessoa. Ela vem para facilitar o trabalho, né? A presença física do advogado no local ou do juiz é imprescindível. Claro que hoje a gente está abrindo as possibilidades de fazer audiência do jeito que a gente está fazendo aqui, tá? A vara do trabalho, né? As outras varas, vara criminal também, em algumas situações, passaram ou estão começando a fazer audiências digitais, audiência via remota. Do mesmo jeito que a gente está fazendo aqui a nossa aula, tá? Beleza? Isso é uma evolução que eu acho que vem para ficar, né? Conversando com os nossos professores, eu até antecipei isso para eles. Olha, nós ganhamos, né, com um avanço tecnológico que a gente não imaginava que fosse possível agora. Como assim, professor? Ora, eu não acharia possível e sustentável
nós darmos aulas como a gente está dando agora. Tá? Foi a necessidade da quarentena, da pandemia, que fez com que isso fosse acelerado. Só que hoje eu tenho uma ferramenta, né, que é minha aliada, que é minha auxiliar. Mesmo voltando com as aulas presenciais, tá? Eu vou poder continuar com esse tipo de aula como auxílio, como complemento para vocês. Entende? Tipo assim, professor, lembra daquela atividade que você passou? A gente não está conseguindo entender direito. Vamos fazer uma aula para que você explique? Tem problema nenhum. Vamos fazer uma aula explicando aquele tópico que a gente viu em sala de aula. Entende? Então, essa ferramenta que a gente está utilizando agora, depois das nossas aulas retornarem, elas permanecerão como um auxílio, um complemento da sala de aula. Como se fosse um reforço. Certo? Beleza? Então, vamos lá. Apresentado o projeto de lei, o que acontece? Né? Para onde é que ele vai? Ora, eu protocolo para que ele seja identificado. Se for eletrônico, né? Nem precisa, porque só basta clicar que ele é direcionado para algum setor. E o setor responsável pela análise desse projeto vai receber esse projeto, chamada as comissões. Né? Comissão, o que é a comissão? É um grupo de senadores ou de deputados que são formados, que o grupo é formado para examinar determinada matéria, determinado assunto. Por exemplo, se eu apresento um projeto com um tema ou com a solução sobre a educação, então eu tenho uma comissão formada de deputados ou de senadores, né, a depender da casa, formada de senadores da comissão de educação. Ou seja, formada a comissão para receber os projetos que tenham alguma coisa a ver com a educação, para que eu possa analisar e dizer se esse projeto é benéfico, se ele traz realmente melhorias e se ele é adequado. Então, eu vou receber, fazer pareceres, tá? Para que os deputados possam receber parecer de um local especializado. Por exemplo, não, eu tenho um deputado que é professor. Não, mas eu tenho um deputado que é médico. Uai, o deputado que é médico, naturalmente, vai para a comissão de saúde. Eu tenho um deputado que é empresário. Ele vai para a comissão de economia, comissão de, sei lá, planejamento. Aí você, não, eu sou empresário da agricultura, então eu vou para a comissão de agricultura. Então você pede para ser, você é deputado, você pede para ir para uma comissão que você tenha proximidade, ou conhecimento da causa, para que você possa melhor contribuir com os trabalhos. Então eu tenho várias comissões, tá? Inclusive comissão da violência doméstica contra a mulher. Se você olhar não, vamos olhar agora, né? A Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Se você entra no site da Assembleia, você vai ter, ó, link Assembleia, tá? A mesa diretora, né? Direcionamento estratégico, o tour virtual, e você vai ter deputados. Conheça os deputados, deputados majoritários por localidade, lideranças, tá? Representação partidária. Você bota aqui, ó, comissão. Não, aí pelo nome vai ficar muito amplo. Mas vamos continuar aqui. Deputados, tá? Deputados majoritários de localidade, liderança. Isso na Assembleia Legislativa. A gente tem um site específico para ela. Nas outras assembleias também você vai ter o site também específico. Da mesma forma na Câmara. Ok? Atividade parlamentar. Plenário. Plenário é todo mundo junto, lembra? O que é plenário, professor, de um órgão? Plenário de um órgão é a reunião de todos os membros daquele órgão. Plenário da Câmara dos Deputados é a reunião de todos os deputados.
Plenário do Senado, a reunião de todos os senadores. O plenário do Supremo Tribunal Federal, a reunião de todos os ministros do Supremo. Certo? E você tem as comissões. Tá? Vou clicar aqui, deixa eu abrir. Todas as comissões. Aí você tem comissão permanente, comissão especial. Né? Comissão permanente. Vamos botar aqui, saúde. Ó, Comissão da Saúde, né? Eles buscam aqui colocar, inclusive, as reuniões. Como a gente está em quarentena, as reuniões estão sendo feitas por videoconferência, né? Aí você tem, ó, as comissões permanentes, temporárias, que são as especiais, as que têm CPIs, as extraordinárias. Aí vamos lá selecionar. Olha o tanto de comissão aqui no estado. Tá? Tá dando para ver aí? Tá. Ó, a gente tem de administração pública, agropecuária, indústria, assuntos municipais e regionais, Constituição e Justiça, cultura, defesa do consumidor e do contribuinte, dos direitos da mulher, direito da pessoa com deficiência, desenvolvimento econômico, direitos humanos, educação, ciência e tecnologia, esporte, lazer e juventude, fiscalização financeira orçamentária, meio ambiente, minas e energia, participação popular, prevenção e combate ao uso do crack e outras drogas, redação, saúde e segurança pública, trabalho, previdência social, transporte e comunicação. Essas aqui são as permanentes, tá? São as básicas, ok? Beleza? E cada comissão dessa é formada por um grupo de deputados. Tá? Essa de redação aqui é aquela que serve como revisora. Tá? O Senado não serve como revisão? Não é? Porque o Senado analisa novamente o projeto aprovado na Câmara? Não é isso? Vamos lá falar, gente. Vamos falar. Sim, isso mesmo. Vocês entenderam essa função revisora do Senado, né? Preciso da fala, Su. Ou então de um joinha aí, pelo menos. Vocês podem até deixar aí o microfone mais ativo para que eu possa ter interação com vocês, tá? Só que na Assembleia dos Estados, você só tem uma casa, uma Câmara, né? Então, você não tem uma casa revisora. No lugar da casa revisora, você tem uma comissão de revisão, no chamado de redação, tá? Que é que vão analisar o texto e a estrutura do texto. O conteúdo do texto não vão analisar porque ele já foi decidido. Mas ele vai receber um trato, vamos dizer assim. Ok? Isso na Assembleia de Minas. Se você for... Aí você tem aqui, ó, especiais, né? Aquelas que são temporárias ou criadas para trabalhar em determinada questão. Né? Você tem aquela de Brumadinho, tá? Enfim. E você pode pegar da Câmara, do Senado, isso mais para critério de consulta de vocês, tá? Então, eu tenho uma comissão técnica, comissão formada por um grupo de deputados ou um grupo de senadores para analisar um projeto sobre determinado tema. Pode ser da cultura, do esporte, né? Da saúde, né? Da educação, enfim. Se for da educação, vai para a comissão de educação. Ok? O que é que essa comissão faz? Bem, ela é uma comissão técnica, né? Para discussão e aprovação do projeto, tá? Dentro da temática dele. Tá? Aí vamos lá. Uma vez apresentado, o projeto tramita por diversas comissões parlamentares. Por que diversas? Ora, porque se eu tenho um projeto da educação, normalmente ele vai impactar em gasto. Então ele tem que ir para a comissão de educação, para a comissão de orçamento, tá? Para dizer, ótimo, essa ideia é fabulosa, fantástica, está aprovada. Tá, mas quanto isso vai gastar? Então eu tenho que mandar para a comissão de orçamento para saber se é viável esse gasto ou esse valor. Tá? Então ele passa normalmente por mais de uma comissão.
por algumas comissões, né, que se vinculam pelo objeto, lógico, né? Cada comissão recebe o projeto que diz respeito à sua atuação, à sua área. Passado pelo crivo das comissões competentes, ela deverá ir ao plenário para discussão e votação. Tá? No regime bicameral, como é o nosso, lá no Congresso, é indispensável a aprovação do projeto pelas duas casas. Tá? Para ele ser... Caiu aí para você, Ana Luísa? Vocês estão acompanhando bem? Ana Luísa disse que caiu para ela. Tá ok? Consegui voltar. Ok. Beleza. Então, assim, uma vez apresentado o projeto, né, o projeto tramita por diversas comissões permanentes, as quais se vinculam por seu objeto, ou seja, pelo seu tema. Tá? Daí também chamado de comissões temáticas, né? Comissões técnicas porque é uma análise técnica, pelo objeto dela, pelo tema dela, né? Passado pelo crivo das comissões competentes, deverá ir ao plenário para discussão e votação. Ou seja, nessa comissão, tá? Você vai receber pareceres favoráveis ao projeto. Ok? Recebendo pareceres favoráveis ao projeto, é favorável para aprovação. Quem vai aprovar o projeto, depois de passado pela aprovação da comissão, é a aprovação do plenário. O que é o plenário? O que é o plenário? Respondam aí para mim. O pleno é a reunião deles, quando tem todo mundo junto. Isso. O plenário é a reunião conjunta de todos. A comissão é a reunião conjunta de uma equipe, de uma parte deles. Tá? Ou seja, 8 deputados, né? 10 deputados. Aí você vai, a depender da Assembleia, da Câmara, a variação desse número. Mas é uma parte. Comissão é uma parte. Né? Cada comissão vai ter um grupo de deputados. Tá? O plenário é todos os deputados juntos. Tá? A comissão vai apresentar um trabalho técnico, um relatório, tá? Um parecer. É a mesma coisa de plenário? Oi? Pleno é a mesma coisa de plenário? Exatamente. Porque eu já vi falando pleno do STF. Exatamente, Entende? Então, isso é muito diferenciado. Por que, professor, pleno? O STF também que tem comissão? Tem, só que é com outro nome. Eles chamam de turma. Tá? E nos tribunais, a gente chama de Câmara. Tá? A 5ª Câmara, a 6ª Câmara, só que aí tem a 2ª Câmara Civil, 2ª Câmara Criminal, 2ª Câmara de Direito Público, tá? E você vai criando também comissões nos tribunais, só que lá o nome é diferente, tá? Se for tribunal, né, estadual, Câmara, né? Se for tribunal, né, superior, é turma, tá? Aí você vai compreendendo posteriormente a denominação de cada uma. O que você tem que entender é que os tribunais também se reúnem em pequenos grupos para facilitar o trabalho. Olha, eu sou da área civil, sou desembargador da área civil. Não, mas eu sou desembargador da área penal. Então eu vou analisar processo penal. Desembargador da área civil vai apreciar processo civil. A mesma coisa no Congresso. Não, eu sou da área da saúde, isso. Então, eu entendo das questões da saúde. Eu não vou entender as questões da agronomia. Né? Então, eu vou para uma comissão que eu entenda, que eu consiga dar uma contribuição de valor. A mesma coisa nos tribunais. Se eu sou da área civil, eu vou para uma comissão civil. No caso, Câmara Civil, Turma Civil. Certo? Então, há também essas divisões nos tribunais. Tá? Aí por isso é que você tem um pleno do tribunal, do STF, do STJ, né? As turmas de cada um, e no caso do Congresso, comissão. Ok? E é lógico, para que o processo seja resolvido, ele tem que ter, para a pessoa receber o direito,
né, ter atendido a sua pretensão, ele precisa ser aprovado pela maioria dos desembargadores daquela Câmara. Se não for, é rejeitado, né? A mesma coisa, certo? Só que a votação é diferente assim, não pela qualidade, né? Pela qualidade não, tá? A diferença da votação é porque é um procedimento diferente. Aqui é um procedimento judicial e ali é um procedimento legislativo. Aqui é da afirmação do direito, do reconhecimento do direito, e aqui é a afirmação, a criação da lei, tá? Então, eu tenho processos de aprovação que têm técnicas diferentes, tá? Só que eu tenho fundamentos também, tá? Eu utilizo não só fundamentos técnicos, né? Também fundamentos jurídicos, porque eu também estou criando uma lei, eu também tenho não só fundamentos sociais, políticos, mas eu também tenho fundamentos jurídicos. E aqui no direito, apenas fundamentos propriamente jurídicos, né? Ou seja, a depender do procedimento, se é legislativo ou judicial, você tem técnicas de votação diferentes, ok? Deu para entender isso? Só uma dúvida, tá? Lembra que no judiciário o processo é analisado na sua normalidade, né? Na sua grande maioria, por um juiz, certo? Quando o juiz passa por todo o processo judicial até a sua sentença, finalizando o trabalho dele, pode haver um recurso, aí sim, com esse recurso, esse processo vai para o tribunal. No tribunal é que eu tenho um colegiado, tá? É quando eu uso a palavra pleno, o plenário do tribunal, porque lá são os desembargadores, certo? Ok? Tá dando para entender isso? A Paula entendeu? Quem mais entendeu aí? Todo mundo, ok? Lembra? Se uma pessoa for condenada aqui no tribunal do júri, ele vai recorrer. Ele recorre para quem? Ora, ele recorre para o tribunal dele, o tribunal do Estado. No caso aqui, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Chegando esse processo, esse recurso lá, os desembargadores da Câmara Criminal é que vão analisar esse recurso, tá? E normalmente os processos são resolvidos nas câmaras. Alguns processos excepcionais é que precisam da aprovação do plenário do tribunal, tá? Mas aí é a exceção. São apenas alguns processos, né, previstos lá na Constituição do Estado, no regimento interno, né, no Código de Processo, que permitem ou exigem que a sua decisão seja tomada pelo plenário. Normalmente é feito pelas câmaras, ou seja, pelos grupos de desembargadores é que resolvem o processo, tá? No Congresso é o contrário, tá? Pouquíssimos são os projetos que são resolvidos pelas comissões, tá? E a maioria deles são resolvidos no plenário, ok? Deu para entender essa diferença? Deu para entender? Tá. Então, eu sou você, Ana Paula, Yasmin, tá? Paula Rabelo, Ana Luísa, é o que eu estou vendo aqui na sequência. Jéssica Souza, Ricardo, Cleusa, Sara, né? Matheus, enfim, Bárbara. Vocês são consultores legislativos, tá? Vou fazer aqui uma sorte aqui para vocês serem consultores legislativos. Por quê, professor? Porque paga muito bem, tá? E é um trabalho muito reconhecido e gratificante. O que é que o consultor legislativo faz? Tá? Ele auxilia, ele assessora o deputado. E ele trabalha nessas comissões. O que é que ele vai fazer? Ele vai fazer um parecer. Tá? O que é um parecer? É uma análise técnica, uma análise jurídica sobre alguma coisa. Se eu tenho um parecer legislativo, então é uma análise técnica, uma análise jurídica de um projeto de lei. Certo?
Se eu estiver no judiciário, olha, é um parecer jurídico, tá? Sobre uma peça, uma questão jurídica. Então, eu tenho assessores, tá? Em todos os locais. Eu tenho um assessor do presidente da República, eu tenho um assessor do tribunal, eu tenho um assessor do parlamento, cada um dentro da sua função técnica, tá? De assessoramento. O assessor parlamentar, ele vai assessorar o parlamentar. Né? O consultor parlamentar, ele vai assessorar o parlamentar no sentido de produzir pareceres. Ou seja, o deputado chega para Ana Paula e diz: Ana Paula, faça aqui um parecer favorável ao projeto. Se você for muito próximo ou íntimo do deputado, você vai dizer: mas deputado, esse projeto é absurdo. Não interessa, Ana Paula, faça um parecer favorável. Eu quero um parecer favorável. Você vai construir um parecer favorável. É a mesma coisa do assessor de juiz. Tá? O juiz, olha, o autor tem razão, faça um esboço aí, no caso, né? O assessor vai fazer um esboço de uma decisão favorável. Ao assessor, não, excelência, isso aqui é um absurdo. O juiz sou eu, meu assessor, né? Eu é que vou dar a minha assinatura. Eu só quero que você faça o esboço, que é a sua obrigação. E você faz o esboço. Tá? Sob pena de você ser demitido, porque a sua função é essa. Tá? Ou seja, você constrói os fundamentos, né, que o titular precisa. Você está lá para assessorá-lo, é por isso. Então, o deputado chega para a Ana Paula e diz: Ana Paula, faça um parecer favorável a esse projeto. A Ana Paula vai fazer. Com os argumentos jurídicos, né, sociais, econômicos que ela tiver, se ela for uma assessora, uma consultora da parte econômica ou da parte jurídica, ela vai lá e faz. Entrega para o deputado, ó, está aqui o parecer da minha assessoria, né, convalidando, aprovando, né, com essa justificativa o projeto. Então, é por isso que eu voto pela aprovação do projeto. Ok? Deu para entender? Deu para entender? Deu, Roberto. Ora, vocês fazem assim, ó. Aí tem que dar uma afirmada assim mais enérgica, né? Então, beleza. Entendida a necessidade da comissão? Como é que é? Fala de novo que picotou. Entendida a necessidade da comissão? Sim. Sim. Pronto, se não tiver um sim, faz assim. Porque se você fizer assim, ó, aí eu tenho que explicar alguma coisa, tá? Então, fechada essa parte, né? A revisão do projeto. Como a gente falou, gente, tá? Vamos ler aqui o texto, porque às vezes o texto explica e você não precisa mais de uma explicação assim reforçada. O projeto pode ser apresentado na Câmara ou no Senado Federal. Por quê? Porque o deputado pode apresentar e o senador também pode apresentar, né? Certo? Iniciado na Câmara, o Senado funcionará como casa revisora. E vice-versa. Vice-versa por quê? Porque se começar no Senado, a Câmara funciona como casa revisora. Ou seja, ele vai ter que fazer todo o procedimento de novo. Ir para a comissão, né? Fazer todo esse trajeto de aprovação. Tá? Com a circunstância de que os projetos encaminhados pelo Presidente da República, pelo Supremo Tribunal Federal e tribunais federais serão apreciados, superiores, né, e tribunais federais serão apreciados primeiramente pela Câmara dos Deputados. A gente já viu isso, né? Se a Casa Revisora aprovar o projeto, deverá ser encaminhado à Casa Revisora. Então, é a segunda casa, tá? Se a segunda casa, a chamada revisora, a primeira casa aprovou, a segunda casa recebe para aprovar. Se é a segunda casa que recebe, então ela é chamada de casa revisora. Se ela aprovar, né, acabou o processo legislativo, agora é a próxima fase de participação do presidente. Processo legislativo aqui que eu falo, os procedimentos de competência do Congresso, tá?
processo legislativo, na verdade, é até o fim da entrada em vigor da lei. Tá? Então, se a Casa Revisora aprová-lo, deverá ser encaminhada à Presidência da República para sanção. O que é sanção? Assinatura, o ok, tá? A aprovação do presidente. Tá? Como se fosse o carimbo dele, o anel, né, do Papa, a assinatura ou a aprovação do presidente. E se ele aprova, ele é que tem a competência e a obrigação de fazer a promulgação e publicação. Tá? O que é que eu promulgar? É eu registrar, né, nos anais, ok? E publicar, tornar público. Né? Lembra daquelas ligere, né, de construção ou da etimologia da palavra lei. Eu preciso publicar. Para quê? Para eu tornar público, de conhecimento de todos. Certo? Dá para lembrar disso? Tem alguma dúvida quanto a essa parte aí? A gente vai ver as próximas etapas, a gente vai tratar especificamente sobre sanção, promulgação e publicação, tá? E sobre a entrada em vigor, a vigência da lei, tá? Mas o processo legislativo, ele é grande, tá? E a grande parte dele cabe ao parlamento. O parlamento concluiu a parte dele, ele chama o presidente, que é também eleito pelo povo, tá? Para participar desse processo legislativo. Então, a competência do presidente é na parte de sanção, ok? Promulgação e publicação desse projeto, depois de sancionado e promulgado, vira lei, né? Publicado, ele vira lei, ok? Aí, para obrigar todo mundo, ele tem que passar só por aquele período lá que a lei traz de vacatio legis, certo? Mas aí a gente vai vendo aos poucos, com detalhe, porque também eu já falo assim, porque a gente já viu nas nossas aulas iniciais. Lembram? Tá. Professor, mas se uma casa que revisar, fizer uma emenda, fizer uma modificação, concordo totalmente com o teu projeto, eu vou modificar só uma coisinha aqui, tá? Se ela modifica uma coisinha, chamada de emenda, essa parte que modificou, volta para outra casa para ele aprovar. Certo? Tudo tem que ser aprovado pelas duas casas. Se a casa aprova e essa casa que recebe mexe só uma coisinha, chamada de emenda só uma parte pequena, né? Essa parte que mexeu, a casa que mexeu, devolve o processo, devolve o projeto, para que a casa, né, que iniciou possa concordar com essa parte mexida, com essa parte modificada. Ok? Complicou aí? Não, Roberto. E quando aqui está escrito no final, não admitida a emenda, o projeto será arquivado. Será arquivado tudo ou só aquela parte? Tudo. Nossa. Porque lembra que eu tenho que ter a aprovação das duas casas. Se uma casa rejeita, arquiva. Porque eu preciso das duas concordarem. Tá? Então, para uma lei existir, todo mundo tem que concordar com ela. Né? As duas casas. No caso, a maioria, né? Tem que concordar. Concordando, ótimo. Vai para o presidente. Tá? O presidente dá o ok dele, dá a sanção dele, dá a aprovação dele. Se ele der a aprovação total, então ele já vai ser para promulgação e publicação. Então o projeto ele já deixa de ser projeto e nasce como lei. Certo? Então você percebe a dificuldade que é para criar uma lei ou modificar uma lei. Ok? Precisa de tudo isso. Se alguém recusa, alguém que eu diga, alguma das casas recusa, a Câmara dos Deputados ou o Senado, processo arquivado. Fim de história. Tá? Agora, se o presidente não concordar, vetar, aí o Congresso vai analisar o veto do presidente, para dizer se concorda com o veto do presidente
ou se não concorda e derruba o veto do presidente, tá? Mas isso, a sanção, é matéria para a gente ver na nossa próxima aula, tá? Nessa, o que a gente precisa definir é: as duas casas precisam aprovar. Beleza? Como é que ela aprova, professor? Vocês vão ver isso direitinho em Constitucional 2. Certo? A nossa missão aqui é fazer com que você compreenda todos esses procedimentos. Tá? Para que você tenha uma ideia clara. A ideia detalhista você vai ter quando você for estudar a parte da Constituição que fala sobre o processo legislativo. Tá? Professor, mas isso é um bicho de muitas cabeças, né? Não, não é não. Se você botar... Nossa, isso foi apagar. Se você bota a Constituição, tá? Você vai ver, você tem a sua Constituição, você vai ver lá. Tá? Você bota processo. É muito processo, né? Vamos lá no capítulo. Aí você tem a competência, né? Da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, a competência conjunta dos deputados, né? Direitos e deveres dos deputados e senadores, e você tem das reuniões, das comissões, ok? Está tudo na Constituição. E você chega ao processo legislativo, tá? Você vai falar sobre a emenda da Constituição, como é que ela é feita, está aqui. E você vai saber como é que as leis são feitas. Como é que as leis são feitas? Está aqui, ó. Tudo na Constituição, tá? Ok? Então, processo legislativo no que pertine à lei, tá? Começa no artigo 61. Aí fala, a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer, ok? Isso a gente está tirando é da Constituição, não está inventando nada não, tá? Então, as competências do presidente para sancionar, promulgar e publicar também está lá na Constituição. Isso vocês vão ver com detalhe quando vocês forem estudar a Constitucional 2. O que nós estamos fazendo aqui, qual é a nossa tarefa? É que você tenha clareza sobre isso, para que isso deixe de ser um bicho-papão. Nossa, eu não sei nem para onde vai. É tão complicado que eu não tenho nem ideia. Agora, ideia você tem, tá? E detalhes você vai absorver quando você for estudar essa parte da Constituição. Que você pode fazer agora, sem problemas, né? Mas é matéria obrigatória lá em Constitucional 2 no próximo semestre. Ok? Beleza? Lembra que para a lei federal, né, a nível federal, for aprovada, as duas casas têm que concordarem, têm que aprovarem. Se uma delas não concordar, aí você não concorda, meu amigo, foi rejeitado pela maioria, é arquivado. Fim da história, fim da discussão, fim do papo. Ok? Fim da prosa. Certo? Agora, se uma das casas concordei, aprovei, mandei para outra. A outra, olha, eu concordo com tudo, menos com isso aqui. Eu vou mudar, tá? Eu vou mudar uma coisinha, uma coisa pequena. Se mudou, a outra vai ter que concordar novamente. Com o quê? Com a mudança. Certo? Para que tudo que seja construído seja de aprovação das duas casas. Tá bom? Compreendido? Ok? Nossa missão cumprida por hoje? Sim. Ainda não sextou, tá? A parte da tarde é feita para poder reforçar os estudos. Aí sexta a partir da noite. Aí você pode ver uma live, pode dar uma relaxada, depois do compromisso da obrigação cumprida. Tá? A gente tem isso como lema na nossa vida, que sempre dá certo. Primeiro a obrigação, tá? Não é que a obrigação seja um sofrimento, que você também não se gratifique com a sua obrigação, com o seu trabalho, que você não fique satisfeito. Porque a gente tem a mania de dizer que o trabalho é ruim, né? É sofrimento. Aí você diz assim, primeiro a obrigação, depois a diversão. Ora, eu não me divirto, né, nesses termos, mas eu me sinto gratificado quando eu faço a minha obrigação, tá? É uma gratificação que eu tenho, dever cumprido, né? Isso até enobrece a gente, né? Nós nos sentimos melhores quando nós fazemos a nossa obrigação. Poxa, tudo o que eu pude fazer de melhor eu fiz,
agora eu vou dar uma relaxada. Eu vou me deter ou ficar mais próximo das minhas relações privadas, né? Bater um papo, né? Me divertir nesse sentido de espairecer, ok? Mas sigam aí nessa linha de primeira obrigação, para que a gente faça o melhor que a gente puder, para depois a gente relaxar. Aí sim, a gente dizer, sextou, né? Poder tirar uma selfie aí em um momento de descontração, tá? Então, fiquem bem aí. Roberto. Ok. Pois não. Tem como o senhor dar uma luz... Peraí, rapidinho. Tem como o senhor dar uma luz pra gente? É porque tá cheio de criança aqui. Tem como o senhor dar uma luz pra gente sobre essa questão da divisão de pontos? Do que o senhor mais vai explicar? Ah, sim. Eu expliquei para o pessoal da noite, tá? Porque eles ainda não tinham dividido os grupos, as equipes, tá? Mas o que é que eu vou fazer? A gente vai construir novos trabalhos na segunda avaliação da mesma forma que a gente está fazendo agora, tá? Só que com outros temas. Quais são os temas que a gente vai ver? A gente vai se debruçar sobre a rede de violência doméstica e familiar contra a mulher, tá? Que rede é essa? A rede é formada por várias instituições. Vamos estudar todas elas, tá? A gente vai estudar a instituição formada por psicólogos e assistentes sociais, chamada Rede Psicossocial. Aí a gente vai estudar a atuação da Polícia Militar, a atuação da Polícia Civil, a atuação da Defensoria Pública, da OAB, tá? E o que mais? Quando chegar Ministério Público, tá? Judiciário e Assembleia, aí a gente vai fazer aquele nosso debate da avaliação final, tá? Mas aí eu começo a nossa próxima aula, peço até que vocês me lembrem, explicando isso para vocês, tá bom? Ok? Tá bom. Fiquem Roberto, bem aí. tira um print pra mim. Que print? Ué, precisa postar hoje. Dessa aula? Tira Ora, um print, nós. Agora. Eu posso até tirar aqui e fazer melhor, peraí. Todo mundo com a cara feliz. Mas aí a Bárbara, a Ana Luísa, o Matheus, a Sara e a Jéssica, vamos mostrar todos a cara, estão gente. fechando. Mostra a cara. Eu tirei o print, né? Vou colocar lá no... Cadê? O pessoal aí tá em... Ô, Roberto, Dubai. fala pra gente dar um sorriso, pra gente concentrar a hora que você for tirar o print. Ora, mas tu tá num canto claro, Yasmin. O teu rosto tá escuro. Sério? Ué. Tá muito assim? Tá, ué. Não tá não, gente? Aqui, melhorou? Agora melhorou. Melhorou. Vai, tira o print nosso aí. Cadê a Jéssica aí? Cadê a Bárbara? Cadê a Sara? Cadê o resto do povo? Ana Luísa, o Matheus. Vamos lá, gente. Aí, Cadê o sorrisinho aí, os dentes, né? Ô, professor, eu prefiro não aparecer. Tá bom, então, sorrisinho aí para print. Então, muito bem. Fiquem bem aí. Agora a Bárbara apareceu. Vamos de novo, sorrisinho, Bárbara. Cadê o Matheus? O Matheus e o... Cadê? A Sara também estão escondidas. Vamos lá. Sorrisinho. Dá licença, vó. Ai. Vamos lá de novo, sorrisinho. Ótimo. Eu volto no meio da aula. Então, fique bem aí, tá? Cuidem aí de vocês, da família de vocês, né? Mantenham a tranquilidade aí, né? Mental aí da gente, para que a gente possa ficar bem, né? Com um ânimo elevado, tá? Para que a gente também não possa se abater. Então, boa sexta aí para vocês, bons estudos, bom feriado, tá? Bom feriado não, bom final de semana, né? Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, Roberto. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, Roberto. Posta lá, hein, Roberto. Posta no stories do Facebook também. Vou mandar agora, peraí.